Olá, comunidade do Projeto ACBR, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa sede, na Consolação, de São Paulo, gravando para vocês o vídeo Notícias de Automação Comercial e do ACBR. E o que você vai ver na edição desse vídeo? Bom, pré-venda do dia do ACBR já está aberta, a todo vapor, já estamos vendendo bastante. Pode ser que esse lote se esgote antes da data 30/6, que é o limite desse lote. Então, se você quer comprar pré-venda para o dia do ACBR com o melhor preço, é agora. O que mais? Temos novos exemplos, o Renato Rubinho criou novos exemplos e artigos de como você vai usar a CBR Lib com PHP. Fantástico, já que a comunidade de PHP é muito grande e tem muita carência de serviços como o da CBR. Então agora você pode usar toda a CBR Lib com o PHP e tem todo um tutorial ali que o Renato Rubinho fez. Temos um novo PSP no nosso componente de Pix, que é o Banrisul. Confere nesse vídeo. Fizemos uma otimização na rotina de leitura e escrita do XML, que aumenta a velocidade dela em 60 vezes. É isso mesmo que você viu. Você vai conseguir ler um XML muito mais rápido do que na edição anterior, depois desse commit que o mestre Ítalo fez aqui no ACBR, né? Vamos ter o resumo de várias notícias da tecnologia. Até nesse vídeo eu peguei várias notícias, então se você achou que eu exagerei na dose, dá o comentário nesse vídeo, que na próxima maneira um pouco. E nós vamos ter muitas, mas muitas NTs entrando dia 1/7, semana que vem, segunda-feira, vai ter um caminhão de notas técnicas entrando em vigor. E pensando nisso, amanhã às 10 horas a gente vai ter um Papo Pro CBR falando justamente sobre isso, para ver se você já está preparado para esse caminhão, essa avalanche de notas técnicas que vai entrar agora para o segundo semestre, ou seja, 1/7, né? E na quinta-feira vamos ter um Papo Pro CBR com o César Cardoso falando sobre o Copilot no Delphi. Ele já esteve aqui com a gente numa edição anterior falando de inteligência artificial e deu uma aula, e vai ser muito bacana receber ele de novo. Então confere tudo nesse vídeo e a gente se vê lá no final. Muito bem, tela compartilhada. Você deve estar achando novidade me ver de óculos por aqui. Pois é, a idade chega para todo mundo, né? A gente precisa de algum auxílio, né? Bom, tivemos uma mudança na sua nota técnica 2024-001, ela é bem extensa, e ela falava sobre esse CRT para MEI, ou seja, prestador de empresa individual, e o fim da denegação da nota fiscal eletrônica, né, além de vários ajustes de regras de validação. Então aqui ele citava, por exemplo, que quando fosse um MEI, o CRT tinha que ser 4, e você tinha que usar um desses CFOPs aqui dessa tabela abaixo, né. Também falava sobre o fim da denegação, onde na denegação a nota ficava registrada no banco de dados da Cefaz e você não conseguia enviá-la novamente. Ou seja, ela era catada pela Cefaz, gravada no banco de dados, mas simplesmente não dava sequência porque aquele destinatário da nota estava com alguma restrição, ou seja, você não pode emitir uma nota para ele. Agora eles mudaram isso para ser uma rejeição, ou seja, você não vai conseguir fazer com que essa base fique gravada na Cefaz, daí você pode corrigir, sei lá, usando um outro CNPJ, mas para aquele CNPJ você não vai conseguir emitir a nota. Também tinham várias mudanças de regras de validação aqui, algumas regras que deixaram de existir, outras que eles mudaram, sempre relacionado a essa questão aqui do MEI, né, que eles fizeram vários ajustes nessas regras. Bom, vamos lá, o que mudou? Aqui bem, bom tempo depois, 2 meses depois, saiu agora a versão 1.10 dessa nota técnica, onde altera um pouquinho também essa regra que era uma denegação, também passa a ser uma rejeição, ou seja, aquilo que a gente citou agora é melhor que seja uma rejeição, porque assim a nota não sobe na Cefaz, você pode corrigir e tentar transmitir ela de novo, né? E também tem aqui uma nova regra de validação, onde esse CFAP 59110, que é uma remessa de bonificação, brinde e tal, fica inválido para NFCE. Ou seja, NFCE é para venda varejo, então você não vai poder fazer a bonificação para ela, você vai ter que usar uma nota fiscal eletrônica. Isso aqui começa agora, olha, 1/7, período de implantação, e 2/9 começa em produção. Vamos para a próxima. Vamos falar sobre mais uma nota técnica nova, 2024-002, mas ela é sobre o NFCOM. NFCOM, para quem não sabe, é esse documento aqui sobre a nota fiscal de fatura de serviços de comunicações eletrônicas, ou seja, não é muita gente que vai precisar disso daqui, né? Companhias de telefonia, de televisão, internet, talvez usem esse documento aqui, NFCOM. Bom, ele introduziu aqui um novo campo, né, uma nova classe, vai ter mudanças no esquema, tá vendo? Com um monte de campos novos aqui. Então isso sim vai exigir mudanças do lado da CBR. O que nos surpreendeu um pouco foi o pouco prazo que eles deixaram. Por exemplo, olha, eles, em 1/7 tem a homologação, a gente consegue testar 1/7, e 15/7 já entra em produção.
Então, a gente vai ter que correr com essas mudanças aqui para implementar essas mudanças nesse documento. Mas como não é um documento que muita gente usa, talvez não deva ter tanto impacto. A gente também pretende deixar tudo pronto até a data assim que sair o ambiente de homologação, a gente já começa a publicar no SVN e no CBR as mudanças para você testar em tempo hábil e também rodar em produção. Mais uma notícia trazida aqui pelos nossos devoradores de notas técnicas e afins, o Diego e o Ítalo, né, que gostam muito desse assunto e estão sempre nos atualizando com esse assunto. Foi publicado aqui um correio eletrônico da Cefaz de Santa Catarina para o SPED EFD. Então aqui ele introduziu uma nova tabela, né, dessa tabela 511.2, que afeta o SPED EFD para o estado de Santa Catarina. Então aqui ele cita um pouco o resumo, né, vários ajustes em alguns registros aqui, e você pode baixar na íntegra aqui a notícia e as tabelas atualizadas também. Então, muito obrigado, Diego, por compilar tudo isso para a gente, deixar tudo na mão, fácil de encontrar. Vamos para a próxima. Nosso mestre Panda criou um artigo muito interessante aqui na base de conhecimentos, obrigado, Panda, que ele fala sobre a nota fiscal eletrônica e a manifestação do destinatário. Quais são os eventos que ocorrem, quem são os atores, em que momento que esses eventos ocorrem. Então aqui, por exemplo, ele tem um infográfico que diz, por exemplo, o emitente da nota, o ambiente nacional, e o destinatário da nota. E quais são os principais eventos que podem ocorrer aqui nesse caso, né? Que o emitente pode fazer, que o destinatário pode gerar também. Então, são as ações e os tempos que isso acontece, né? Isso aqui é muito importante, que vou dar um exemplo bem básico. Vamos supor que alguém emita uma nota contra o seu CNPJ dizendo que vendeu uma carreta de cerveja para você. E você não recebeu aquilo, né? De repente a pessoa do outro lado errou aquilo, ou usou até de má fé. Como que você vai dizer para o fisco e falar, olha, eu não recebi uma carreta de cerveja? Você tem a opção aqui de desconhecimento da operação. Você tem que fazer um evento que alegue isso. Daí o fisco vai saber, opa, o cara que está dizendo que não recebeu isso. Então vamos lá no emissor para saber o que aconteceu. Ou seja, é uma chance de você dizer o que realmente aconteceu com aquela nota, com aquela mercadoria, se a entrega foi realizada e tudo mais, né? Então aqui o Panda criou um FAQ bem explicadinho. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para você estudar. Se você emite bastante nota fiscal dos seus clientes, se seus clientes recebem muita nota fiscal eletrônica, isso aqui é fundamental. Você tem que ter uma tela no seu sistema para você tratar isso daqui, né? Um erro comum também é muita gente falar assim, vamos dar ciência de tudo, vamos dizer que está tudo aceito, para a gente poder baixar os XMLs. Se você fizer isso, você perdeu a chance de contestar alguma coisa, você acatou tudo, né? Então é importante pôr uma tela ali para o usuário, marcar o que ele quer, beleza, isso aqui está certo, confirma, ciência da emissão e segue, né? Então aqui ele tem todos os eventos, ele faz um FAQ explicando cada um que funciona, né? Muito bacana esse artigo, parabéns, Panda. Então fica aí a leitura obrigatória para quem emite bastante documento eletrônico. Mais um artigo aqui na nossa base de conhecimentos que está ficando cada vez mais rica. Obrigado, Diego, por esse artigo que fala sobre o encerramento do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, ou seja, o MDFE. Quando que eu devo encerrar um MDFE? Tem muita dúvida sobre isso na nossa comunidade. O pessoal fala, mas o caminhão vai parar em tal cidade, depois vai para outra cidade, eu faço outro MDFE, não faço aqui. Ele dá exemplos de como isso faz, ele cita a lei, ele deixa bem claro, por exemplo, olha, na prática isso quer dizer, quando terminado o trajeto e também toda vez que houver alteração de carga, é necessário encerrar o MDFE vigente e emitir um novo. Então ele cita um exemplo hipotético aqui de uma viagem com várias paradas e como seria o fluxo de emissão desses MDFEs. Bem interessante. É uma dúvida frequente na nossa comunidade e esse artigo deve ajudar bastante. Obrigado, Diego. Mais um dos nossos consultores se destacando aqui agora é o Renato Rubinho. Ele criou uma série de exemplos, está fazendo um curso, inclusive, também, sobre como usar o ACBR Lib, ou seja, as bibliotecas do ACBR, no PHP, usando aqui a biblioteca FFI para carregar a ACBR Lib. Então ele deixou, esse exemplo já está no SBN do ACBR. Ele ensina como usar em single thread ou multithread. Multithread vai ser muito utilizado para você criar um servidor de APIs, né? O PHP, isso é fantástico, né? Então ele diz aqui que precisa ter a versão 7.4.0 ou superior do PHP, porque a gente usa essa extensão FFI que só está disponível nessas versões. E ele também criou um tutorial completo aqui, ó. Se você clicar aqui, você vai abrir esse outro tópico. E ele, como ele não é um cara de PHP, ele foi criando tudo do zero, ele foi documentando aqui, né? Então ele cita como você pode até instalar plugins na sua IDE, como que você pode ativar o modo debug, onde que você baixa o PHP, como que você instala. Se você é um desenvolvedor PHP, provavelmente você não precisa de todas essas instruções aqui. Mas se você quer se aventurar no PHP ou é novo nessa linguagem, isso aqui vai ser muito útil para você. Também cita aqui alguns ajustes que você tem que fazer no PHP INI, né, para que funcione a FFI, né?
e também como ativar o modo debugger. Então, muito bacana o Renato Rubinho por esse tópico aqui. Lembrando que ele também está fazendo um curso aqui sobre como usar a CBR no PHP. Nesse exemplo que ele fez, se não me engano, é a biblioteca de consulta CNPJ, né, que ele documentou aqui. Isso, a consulta CNPJ. Então não é a biblioteca mais popular que a gente usa, com certeza os documentos eletrônicos são mais populares, mas isso aqui é uma POC, ou seja, ele só quis fazer um demo que qualquer pessoa possa usar para replicar isso para todas as bibliotecas que a gente tem. E lógico que a gente também vai fazer agora demos para as outras bibliotecas, né, para a nossa escola eletrônica, para a CTE, por aí vai. Né? Acho que aqui no final, olha, ele deixa até uma telinha do demo que ele fez, ou seja, ele avançou bastante. Parabéns, Renato Rubinho aí. Para quem não conhecia nada de PHP, você saiu muito bem, né? Parabéns mesmo, cara. Então tá aí, para quem é de PHP, agora pode usar a CBR Lib. Mais notícia boa aqui, o nosso componente, a CBR PixCD, não para de crescer. Agora ele também está suportando o Banrisul como um PSP. E graças a isso aqui foi muita ajuda da própria comunidade do CBR, porque a gente não tem conta lá no Banrisul. Então o pessoal cedeu para a gente chaves para a gente testar aqui no ambiente de homologação deles. E aqui a gente está compartilhando as instruções que a gente recebeu desse pessoal aí que estava atuando lá no Banrisul em conjunto com a gente, de como pedir suas credenciais. Né? Então tem todo o passo a passo aqui para quem você tem que escrever, o que você informa, né? E daí os próximos passos para você ativar no portal de desenvolvedores dele a biblioteca lá de Pix para você conseguir fazer Pix dinâmico no Banrisul. Né? Então, muito bacana essa integração. O Banrisul está sendo muito popular lá no Rio Grande do Sul. Né? A gente acompanha o pessoal que está instalando o TEF lá. Todos os pedidos de TEF têm a Vero, né, que é adquirente do Banrisul. Então, é muito bacana ver mais agora esse banco sendo suportado pelo nosso componente de Pix. Parabéns aqui ao Diego, ao Elias e ao pessoal da AT Info, que nos ajudou a fazer essa implementação no Banrisul. Olha só, mais notícias de melhorias e otimizações no código da CBR. O componente CBR-NFI está passando por uma otimização fantástica. Vou dar o resumo aqui da notícia, tá? O Ítalo cita aqui as mudanças que ele está fazendo, quais são as units que estão sendo afetadas, né? Mas o histórico é o seguinte, a vida inteira do CBR, dos documentos eletrônicos, a gente se baseou num projeto chamado PCN, onde ele criava o XML na unha, concatenando string. Ou seja, funcionava? Funcionava. E por que a gente seguiu esse caminho? Para não depender de uma biblioteca nativa de XML, porque cada versão do Delphi tinha uma, no Lazarus era outra. A gente viu que não funcionaria usar uma biblioteca fixada numa IDE. A gente ia ter muito trabalho com isso. Adotamos o PCN. Ocorre que o PCN, por ele ser fazer todo esse jogo de strings, na hora de ler a string do XML principalmente, ele era muito lento, que ele usava copy para ficar achando os pedaços da string. Isso era muito lento. Então, por exemplo, aqui a gente pegou um CTE que tinha aproximadamente 1.800 notas vinculadas a ele. E ele estava demorando 6 minutos para abrir esse XML de um CTE, ou seja, muito tempo. Com esse refactoring que foi feito, que agora a gente está usando a libxml2, que é uma biblioteca extremamente performática para fazer leitura de XML, esse mesmo documento foi lido agora em 6 segundos. Olha isso. Olha só a otimização, de 6 minutos para 6 segundos. Então, o que isso significa na prática? Muito mais velocidade para você. Ou seja, a hora que você for abrir o XML no CBR, ele vai conseguir fazer isso muito mais rápido. A hora que você lê isso do disco, ele vai fazer de forma muito mais rápida. Escrever esse XML também está muito mais rápido, porque agora ele também está usando a libxml2 para fazer essas escritas. Né? Então, muito mais performance para você que usa o ACBR. Então, isso é muito bacana, a gente vê que o investimento que está sendo feito na CBR por patrocinadores, por você, usuário do CBR próprio, você que consome os nossos serviços e produtos, é muito revertido aqui em todas essas melhorias constantes que a gente vem fazendo na CBR. Vamos dar uma olhada nas notícias do mundo da tecnologia, começando por essa aqui do Neofeed, onde ele cita que agora temos uma nova empresa no topo do mundo, uma nova empresa que vale mais do que todas as outras, que é a NVIDIA. Você deve lembrar que no vídeo da semana passada eu falei que a Apple era a nova empresa mais valiosa do mundo. Pois é, em uma semana a NVIDIA bateu a carteira dela com um crescimento assustador, ou seja, em 300 bilhões, que já é uma boa quantia, para 3,3 trilhões em apenas 2 anos. Eu acho que nunca existiu uma empresa que cresceu tão rápido assim, e agora ela é a empresa mais valiosa do mundo. Tudo isso graças aos chips da NVIDIA, que eram muito utilizados para computação gráfica, mas que também servem como uma luva para o pessoal da inteligência artificial, e é isso que tem feito as ações da empresa disparar.
O artigo cita aqui que talvez ela tenha uma dificuldade de manter esse crescimento no futuro, né? Mas eles consultaram 72 analistas aqui, que foram ouvidos pela Bloomberg, e apenas um deles recomendou a venda das ações, ou seja, ninguém quer sair desse foguete agora que ele está decolando, né? Muito bacana, parabéns, NVIDIA. Já que falamos de inteligência artificial, vamos dar uma olhada nessa notícia aqui. SoftBank está usando a inteligência artificial para fazer um cancelamento de emoções que muda o tom de raiva e voz dos clientes. Ou seja, isso aqui é um mau uso da inteligência artificial. Estão gastando um dinheirão numa besteira dessa aqui. A ideia é que os atendentes que estão do outro lado lá, eles não escutem as lamuriações, o tom raivoso, aquela voz alterada, irritada dos clientes, dos consumidores. Então eles estão pegando uma boa parte do orçamento deles aqui, o SoftBank é uma empresa muito grande, nisso aqui, nessa IA para poupar os operadores deles, quando eles deveriam estar usando esse dinheiro para tornar o produto deles melhor, que gerasse menos reclamação, para que o pessoal não passasse por isso, né? Então isso aqui é um péssimo exemplo de uso da inteligência artificial, acho que a gente vai ver muito disso aqui acontecendo. A IA parece que virou bala de prata, todo mundo quer usar ela para tudo, né? E aí você vê uma empresa grande como o SoftBank fazendo uma bobeira dessa daqui, né? Até tem um usuário aqui do Reddit que falou que essa solução é comparável quando as fábricas da Apple da China quiseram combater a questão que muitos funcionários estavam cometendo suicídio, se jogando das janelas. O que eles fizeram? Colocaram grades nas janelas, em vez de tratar o problema, ou seja, ir falar com os trabalhadores, o que estava causando esse nível de pressão, não, eles só colocaram grades nas janelas. E aí vem a SoftBank e faz algo parecido. Nossos atendentes estão ficando estressados com as reclamações. Poxa, vamos usar uma AI para filtrar, para ficar todo mundo com aquela voz bonitinha. Ridículo, né? Um péssimo uso da AI. Falando ainda de AI, eu achei essa notícia bem interessante, link na descrição do vídeo, como sempre. Eles colocaram 4 AIs para conversar e dentro delas tinha um humano também conversando. E o desafio era fazer com que essas inteligências artificiais descobrissem quem dentre eles era o humano. E boa parte das inteligências artificiais ali conseguiram encontrar um humano baseado nas respostas que ele deu, né? E esse vídeo mostra isso, as AIs pensando em tempo real. Lógico que o autor do estudo aqui fez uma animação com personagens e tudo mais, né? Para dar um tom dramático. Esse vídeo aqui já está com mais de milhões de visualizações, é bem interessante você ver as AIs reagindo, né? Mas lógico que foi uma montagem que ele fez aqui também para que elas falassem e entendessem a voz, já que várias AIs também não conseguem entender a voz falada, mas é impressionante que várias delas conseguiram detectar quem era o humano ali, baseado nas respostas que a pessoa deu. Porque a pessoa, quando deu as respostas, ela errou alguma coisa ou outra, ou não se baseou num argumento que uma própria AI responderia, né? Então é um teste de Turing invertido, ou seja, em vez de você ter um humano que tenta detectar se do outro lado tem uma máquina, agora você tem uma máquina que está conseguindo detectar se do outro lado tem um humano. Assustador. Kaspersky, um dos antivírus mais famosos no mundo, muito famoso aqui no Brasil, muita gente usa ele, é um antivírus muito bom, eu já usei ele durante muito tempo, vai ser proibido de ser vendido nos Estados Unidos. Tudo isso por causa da briga. Estados Unidos e Rússia, né, que estão em lados diferentes aqui da geopolítica atual, né? Também, assim, convenhamos, né? Um antivírus é um programa muito baixo nível que vai realmente escutar tudo que está na sua máquina, vai saber tudo que você está executando. O antivírus tem quase todas as características de um vírus, né? Pelo baixo nível que ele roda ali dentro do seu sistema operacional. Então, acaba sendo muito risco para a defesa dos Estados Unidos ter um produto russo com essas características em milhares de computadores do PC. Até a Kaspersky publicou aqui uma nota dizendo que ela sempre nunca teve motivações políticas, né, que ela sempre ajudou a defesa dos Estados Unidos, mas eu acho compreensível dado o atual momento da geopolítica. Mais uma aqui do CISA Advisor, o Congresso americano frita presidente da Microsoft. Isso porque ele foi lá no Congresso americano para dar explicações de um incidente que já havia acontecido há mais de um ano atrás, onde alguns hackers chineses invadiram e-mails do governo, né, de vários níveis do governo, e a Microsoft, eles tinham alguns pesquisadores internos que sabiam dessa possibilidade, só que a Microsoft, na ocasião, não quis revelar isso a público, segurou essa informação, inclusive, para o governo americano, e aconteceu eles usaram essa brecha dos produtos Microsoft. Então, o pessoal não foi nada amigável aqui com o presidente da Microsoft, ou seja, uma Big Tech super poderosa, mas parece que não passaram pano nele, não. Pegaram pesado com ele e vários disseram que não estão seguros mais em usar os produtos da Microsoft para assuntos do Estado, né?
Ou seja, lá não tem passação de pano, não. Olha essa que bacana, Tectoy, que é a nossa patrocinadora, né? Nós temos aqui em São Paulo um escritório na sede deles aqui na Consolação. Está lançando a volta às origens com um PC portátil chamado Zenix. É esse videogame aqui, um PC bem portátil, você pode jogar nele ou conectar ele numa TV ou num dock bem rápido, né? Para quem é da área de games, ele é muito semelhante ao Steam Deck, né? Então o pessoal aqui de games já conhece esse tipo de hardware. E ele é baseado no AMD, tem a versão com 8 GB, 16 GB e até 512 GB de SSD, ou seja, um hardware poderoso, né? Muito compacto, né? Tá ele aqui na foto, na mão do pessoal da Tectoy com o lançamento. Aliás, eles fizeram uma live de lançamento, né, esse último sábado. Tá aqui o vídeo, se você clicar aqui você vai chegar nesse vídeo. O vídeo já foi acessado quase mais de 70 mil pessoas já assistiram esse vídeo, ou seja, fez um baita sucesso na comunidade dos games, né? Parabéns à Tectoy por estar voltando às origens, né? Que é produzir games, que é produzir consoles de games para as gerações brasileiras aí. Sucesso para os Zenix, né? Estou muito curioso para pegar um desses na mão e brincar um pouco com ele. Vamos dar uma olhada nessa aqui do site Baguette. O Orkut tenta novamente criar uma rede social, já é a quinta tentativa dele. O Orkut, em um nome impronunciável aqui, é um engenheiro turco, ou seja, a rede que ele criou levava o nome dele e foi um grande sucesso aqui no Brasil, né? Segundo as estimativas aqui do artigo, 55% dos usuários eram do Brasil, né, com 34 milhões aqui no Brasil, ou seja, ocupava o primeiro lugar do uso do ranking nessa rede. Fez muito sucesso aqui no Brasil nos anos 2000, eu tinha conta no Orkut. Ele ficava dentro do Google, porque o Orkut trabalhava para o Google na ocasião e criou essa rede como se fosse um hobby, como se fosse uma coisa, vamos ver o que vai dar. E foi um grande sucesso no Brasil. E o Google, o que fez com o produto dele? Em vez de continuar, corrigir as falhas que tinham, tentar melhorar ele, falar, vamos matar o Orkut e a gente cria uma outra rede, né? E daí o pessoal vai migrar para lá, o que nunca aconteceu. Aí veio o Facebook, bateu a carteira e perdeu todo mundo. Ou seja, o Google cometeu um erro crasso quando ele desativou o Orkut, achando que ele ia conseguir transferir rapidamente os usuários para outras redes, né? Nunca conseguiu. Nem o Orkut acredito que vá conseguir novamente esse fenômeno de criar uma rede com tanto sucesso aqui no Brasil. Hoje você já tem a Meta com Instagram, Facebook e o próprio LinkedIn, né, da Microsoft aí capturando a atenção de boa parte da população. Dificilmente alguém vai querer se inscrever numa rede nova. O Trump já tentou, várias pessoas já tentaram isso. Dificilmente alguém vai conseguir roubar uma fatia do seu tempo com uma rede social nova. Vamos ver mais essa aqui do site CISO Advisor. Os Estados Unidos pretende criar uma força armada cibernética, ou seja, um exército de técnicos muito experientes ali em hackers, né, para se defender das ameaças cibernéticas, né. A guerra está cada vez mais cibernética. Hoje em dia, provavelmente as próximas batalhas vão ser travadas nessa esfera cibernética. O artigo cita aqui que, apesar dos Estados Unidos já ter isso em várias forças, a Marinha tinha dela, o Exército tinha dela, e muitas vezes esses grupos não se conversavam, não usavam as mesmas ferramentas e técnicas, né? Então, muito esforço, às vezes, era despendido em várias uma dessas forças. E olha, não é o primeiro país a pensar nisso. Olha isso daqui, ó. Hackers financiam o programa nuclear da Coreia do Norte. Ou seja, a Coreia do Norte já tem um exército de hackers dela para sair roubando dinheiro no mundo inteiro e, com isso, financiar o programa nuclear deles, já que eles têm embargos e bloqueios do mundo inteiro praticamente. Eles estão indo atrás do dinheiro como? Roubando dinheiro, né? Então é muito necessário que os países criem essas divisões cibernéticas para ter uma resposta ágil, né? E ter todo um cuidado aqui para que eles não sofram com essas invasões que os outros países do mal, vamos dizer assim, já estão pensando nisso. Olha só essa, se não é o fim da picada. Produtores de malware já participam de feiras. Uma notícia trazida aqui pelo CISO Advisor. A empresa Cryptograph, olha o nome da empresa, né? Ela foi lá numa feira em Yerevan, que é a capital da Armênia, e expôs os serviços e produtos dela nessa conferência Mac Affiliate, como se fosse uma empresa íntegra, normal ali. E o produto dela, lógico, eram ferramentas de hackerismo, né? Que ela está vendendo ou locando para quem quiser ali, né? Então, ele coloca no perfil dele como se fosse um produto normal, se gabando das qualidades. O produto dele tem um poder melhor de obter os dados do cliente, uma nova oferta, como se fosse um produto válido, né? Muito surreal isso aqui. Me lembrou muito esse filminho aqui dos Minions, onde eles vão numa feira de vilões, que é a Villain-Con, e ali eles vão lá para ver os maiores vilões, né? E deliram quando vêm aqueles vilões todos, ou seja, os hackers agora também estão participando de feira para expor os produtos dele como se fosse um negócio íntegro, né? É o fim da picada.
Vamos dar uma olhada no calendário da CBR, porque tem bastante coisa acontecendo aqui no mundo da Cefaz essa semana, né? Vamos ter Papo Pro, temos algumas mudanças e alguns fins aqui de prazos. Vamos olhar com um pouco mais de atenção. Isso é porque você não viu nada. Olha só como é que está na próxima segunda-feira. É isso aqui, ó. Olha quanta coisa entrando em vigor na próxima segunda-feira. Não vai dar tempo de a gente falar tudo isso nesse vídeo, lógico, mas a terça-feira, amanhã, a gente vai ter um Papo Pro exclusivo sobre todas essas nossas técnicas que vão entrar em vigor, tá? Então vamos ver o que a gente vai ver no calendário dessa semana do Papo Pro CBR. Vamos começar por essa daqui, olha, dia 29, já falei isso em duas edições anteriores do vídeo, depois o pessoal fala, ninguém me avisou. Dia 29 agora, vai acabar o prazo para você atualizar a PGWeb Libre, a DLL do TF da PayGo, para pelo menos a versão 4.1.15.2. Então, se você clicar nesse link aqui, você vai abrir essa página e está tudo muito bem explicado aqui. Onde você baixa a DLL nova, tá aqui, ó, tá o link aqui, pum, clicou, baixou. Como que se substitui, tá aqui. Como que você vê se a atualização deu certo, também a gente explica aqui, tá tudo explicado nesse detalhe aqui. Link da descrição desse comunicado vai estar no vídeo e é importante porque 29/6 acaba, daí se o cliente vai ficar sem transacionar, se ele não tiver com essa versão aqui pelo menos. Se ele está com a versão superior a essa, 5.27, 5.30, já está tudo certo com ele. Mas se ele está com uma versão abaixo desse número aqui, ele vai ter que atualizar. Então, amanhã, às 10 horas, terça-feira, às 10 horas, vamos ter essa edição aqui do Papo Pro com toda a equipe do CBR, né? Vamos falar sobre as NTs que estão entrando em vigor no segundo semestre, que é aquele calendário assustador, isso aqui, ó. Olha quanta nota técnica aqui. Então, provavelmente, nossa equipe já está criando um resumo aqui de cada uma dessas notas técnicas, para a gente debater. Se você tem dúvida em relação a algumas delas, se você nem sabe quais são elas, tem que estar com a gente amanhã às 10 horas com o Papo Pro CBR. Toda a equipe do CBR vai estar lá para tentar tirar suas dúvidas. Você pode participar por chat ou por voz, como você quiser interagir com a gente vai tentar te ajudar a vencer essa avalanche de nota técnica que está entrando em vigor agora no segundo semestre. Vamos ver rapidinho esses dois eventos que estão acontecendo hoje aqui, que seriam esses aqui. Vamos ter a eliminação do TLS 1.0 do E-Social, isso aqui não põe medo em nenhum. O TLS 1.0 já foi banido praticamente de todos os documentos eletrônicos, né? Ou seja, a gente já explicou em várias vezes como você faz para usar a TLS 1.2 aqui no ACBR. E vamos ter também agora a entrada em produção do evento de insucesso de entrega na NFE. Então, para quem já estava testando em homologação, vai poder testar em produção. Na quinta-feira, vamos ter o que no Papo Pro CBR? Delphi AI Developer, o Copilot. Então, o César Cardoso, que já esteve aqui com a gente, deu uma aula de inteligência artificial, mostrou como implementar a inteligência artificial na prática usando o Delphi. Foi muito bacana o Papo Pro anterior com ele. Inclusive, ele foi convidado para a gente para estar no próximo dia da CBR como palestrante. Ele vai mostrar o Copilot integrado aqui com o Delphi, né? Muito bacana ver isso funcionando, porque pode te dar uma produtividade enorme. Quando você usa uma inteligência artificial para te ajudar na programação, isso pode fazer você economizar muito tempo no seu desenvolvimento. Quinta-feira, mais uma aula aqui do mestre César Cardoso com a gente falando sobre inteligência artificial. Vamos recapitular isso aqui também, que vai acontecer quarta-feira, o certificado do Banco do Brasil vai expirar e eles publicaram aqui um novo certificado, ou seja, dia 26/6, esse novo certificado vai ser substituído, então você já tem que ter instalado o novo certificado. Aqui está o link para download, né? E ele já está no nosso calendário também aqui como quarta-feira, né? Esse evento azulzinho aqui, beleza? E eu não podia fechar o vídeo, essa edição do vídeo, sem falar do nosso grande evento que vai acontecer dia 8 e 9 de novembro, lá na Arca Space, o dia do ACBR, ou os dias do ACBR, já que agora são 2 dias, né? Então a gente está na pré-venda, que é uma das melhores condições de venda que você pode ter, é o menor preço. Por que é o preço mais baixo? Porque a gente ainda não tem todas as informações do evento, a gente não tem todos os palestrantes, todos os patrocinadores. Então quem compra na pré-venda, compra um pouco, vamos dizer assim, no escuro. Aí você já sabe que a gente vai tentar fazer o nosso melhor para fazer um evento fantástico, né? Então já acredita no ACBR e a compra, vamos dizer assim, mesmo sem muitas informações. Esses já são os palestrantes confirmados, já está tudo certo, tudo fechado com eles, né? Mas a gente vai ter muitos mais palestrantes aqui, por quê? Porque a gente vai ter 30 palestras de workshop. Então vão ser 6 palcos de workshops com 5 grades, ou seja, 30 palestras de workshop. Além do palco principal, onde a gente vai ter mais 10 palestrantes. Então são muitos palestrantes que a gente vai ter aqui nessa edição do Dia da CBR. A gente também fez aqui um FAQ, ou seja, o preço agora da pré-venda ainda é 599, vai até 30/6, depois disso acabou, não tem choro. A gente tem descontos para grupo, né? Conversa aqui com a Fran,
A Fran está com uma equipe aqui do lado dela, com várias consultoras para te auxiliar em tudo que você precisar. Ah, como que eu chego? Como que eu faço? Como que eu, que hotel que eu fico? A Fran tem todas as respostas para passar para você. Nós também colocamos aqui no finalzinho da página um FAQ, né? Ou seja, como é que eu chego em transporte público? Como que onde que fica a arca, né? Qual é o endereço do evento? Qual tem estacionamento? Qual é o valor, né? Então tá tudo, a gente tentou responder aqui no FAQ e isso aqui também vai crescer, lógico, conforme a gente receba mais perguntas aqui do pessoal que está se inscrevendo com a gente, né? Então conversa com a Fran, se você ainda vai comprar vários ingressos para sua empresa inteira, eu recomendo muito que você fale com ela, a gente quer fazer uma oferta especial para você levar seu time todo, já falei, seu time do RH, seu time do financeiro, não só seus devs e você como CEO, toda a sua empresa tem que estar lá e vai ter conteúdo para todos eles, vai ter palestras com o seu comercial, para a força de vendas, né? Vai ter palestra para toda a sua empresa, é um evento que você vai voltar encantado, que você vai falar, poxa, vamos no seguinte, eu quero estar de novo lá no dia da CBR, né? A gente está preparando uma edição fantástica, imaginando isso, né? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para esse vídeo dessa semana. Conversa com a Fran aqui para fazer sua participação no dia CBR antes do dia 30/6, para aproveitar o preço da pré-venda. Espero que todos vocês tenham uma boa semana de trabalho por aí e a gente se vê amanhã no Papo Pro CBR. Valeu!